Olá, senhores, como estão, mi público muito caliente? Estamos aqui de volta para mais um podcast super polêmico e tretômico. Informativo também. Ah, com certeza, né? Não se esqueçam, gente, X-Vídeos, tá? Fala pessoal, beleza? Novo centro aqui, com as opiniões mais acertadas do YouTube. Vamos lá. Exatamente, X-Vídeos, hein? Porn. Pessoal, hoje a gente vai ter aqui algumas pautas, 3 pautinhas. Vamos começar com a polêmica envolvendo o ministro do Turismo. Isso aí, gente, ministro do Turismo, hein? Bora pra Porto Seguro comprar um pacote. O ministro do Turismo está sendo bombardeado pela imprensa, né? A imprensa está colocando aí... Quem é o ministro do Turismo? Pois é, né, cara? Só tá causando, pelo menos assim, eu não vejo muitos projetos dele, enfim, uma melhoria aí a não ser aquela questão que eu liguei mais com o Bolsonaro do que com ele mesmo, né? Que ele foi lá para os Estados Unidos, fez um acordo com o Trump e liberou geral, né? Agora você não precisa mais de visto para vir pro Brasil. Nossa. E aí saíram alguns dados que melhorou a questão do turismo no Brasil, né? Então, a não ser isso, nem sei quem é esse ministro do turismo. Nossa, acho que show de bola, porque, nossa, imagina que maravilhoso o gringo lá, né? Com seus milhares de dólares. Let's go to Brazil. Imagina que situação cômica, engraçada, porque que diferença isso faz pra mim ou pra você? Nenhuma. Eu ia conhecer, né, o ministro do turismo se ele falasse assim: galera, falei com o Trump, né? Coloquei minha bisnaga na mesa. A partir de agora, brasileiro ou terá o visto facilitado ou não precisará de visto para entrar na América. Ponto. Aí sim eu coloco fé no cara. Agora o cara ir lá e facilitar a entrada, né, de americanos no Brasil, como se isso já não fosse fácil, cara. Como se o cara tivesse que ir lá e atravessar a fronteira do Acre lá, ter que desviar de dinossauro e disco voador pra chegar aqui em São Paulo. Sim, não tem o menor sentido. Mas querendo ou não, assim, é uma burocracia a menos que o gringo tem agora, né? Assim, antes ele precisava, sei lá, acessar um site, baixar um negócio, mas é que tá. Ir lá no consulado, enfim. O cara é ministro do turismo de que país? Do Brasil ou da América? Não, do Brasil, então pronto, né? Realmente. Então pronto, não tem jeito. Assim, agora assim, a polêmica, falando mais especificamente dela, tá em torno aí desse esquema dos laranjas, né? Porque ele era o presidente do diretório e, enfim, ele que devia controlar essas questões. Mas aí eu te falo, essa situação, né, dos laranjas é o grande problema, né, do governo do tio Bolsonaro, porque, isso é resquício da velha política. Sim. Imagina, o cara tá lá, promete trazer justiça, né, honestidade, e aí me aparece uma polêmica dessa de laranja. O cara deveria ir lá e cortar assim já pela raiz, ó. Você tá envolvido? Cara, tchau. Sim, ponto. Exatamente, cara. E eu acho exatamente isso. O Bolsonaro, pra mim, assim, ele tá fazendo aquele discurso do faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, né? Então, assim, é muito legal você se eleger com um discurso totalmente anticorrupção e aí quando tem indícios fortes contra um dos ministros, ele deixa o cara lá. E quando você é ministro, você consequentemente tem o foro privilegiado e você não vai ser investigado. Então, assim, eu acho que deveria afastar o ministro e... demitir logo de uma vez, né? Pelo menos afastar, né? Não queimar o cara assim do jeito que ele também já fez com alguns outros, mas né? Se o cara se queimou já vem sujo, né? Você tira o porco da lama e aí quer, né? Mas é aquele negócio, a gente ainda não tem certeza que ele tá envolvido realmente nos esquemas, né? É um pouco assim que nem o Flávio ali com o Queiroz, né? Assim, que esse caso, por exemplo, ficou meio indefinido, ninguém sabe, né? O que aconteceu. Mas cortou por quê? Porque o Flávio tem foro privilegiado. A partir do momento que ele não tiver, ele vai ser fortemente investigado. Eu só vou confiar plenamente num presidente ou num político
quando ele chegar lá, primeiro decreto, projeto de lei, ou o que ele quiser. Seguinte, galera, não existe mais foro privilegiado. Sim. A partir de agora, não está na Constituição, né? Que perante a lei todo mundo é igual? Sim. Todo mundo é igual. Mas está tramitando aí, cara. Assim, tem um projeto antigo do Álvaro Dias, o senador, para acabar com o foro privilegiado. Se eu não me engano, tá para ser votado na Câmara. Pois é, mas aí que tá. Olha só, esses assuntos que são assim de extrema importância Não são noticiados. não são noticiados. A direita gado não vai atrás. E aí, né, pra ajudar, né, os digital influencers, né, da direita, os gado mestres, né, os berrantes, não estão nem aí. Os caras ficam batendo aí em decreto de armas, ao invés de correr atrás de de um projeto de lei desse aí que revogue a... Que é de interesse público mesmo. É interesse público, exatamente. E aí eu te falo, o grande reflexo, a direita é tão suja quanto a esquerda. Porque a direita, ela não está interessada justamente no interesse público. Ela está interessada no interesse próprio, no umbigo. Em pautas próprias. Em pautas próprias, exatamente. E outra, eu vou noticiar o que é interessante para mim. Sim. Não é verdade? Pô, por que você não vê esse tipo de projeto de lei aí, igual do Álvaro Dias, na mídia? Ou no YouTube, que é o tal da mídia independente? Porque não é interessante, não dá view. Não dá clique. E olha, eu vou falar pra você, deveria ser página principal matéria, assim. Devia ser isso, porque incentiva a população a ir atrás, né, dessas informações, saber se foi aprovado, se não, quem que não aprovou, por que tá tão lento, né, essa aprovação. Enfim, eu acho que é uma coisa simples. É só acabar com o foro privilegiado. Se eu não me engano, o projeto dele diz que os únicos que podem ter foro privilegiado são os chefes do executivo. Então, por exemplo, o presidente ou um governador, alguma coisa assim. Olha, eu acredito que nem eles, tá? Porque aí você acaba dando um seguro de vida, porque se o cara quiser ser corrupto e roubar, o cara rouba. Porque você pega países, por exemplo, Japão, Coreia, o presidente, né, primeiro-ministro, é suspeito de corrupção ou de fazer alguma coisa errada, o cara praticamente já vai pra forca. Sim, mas em contrapartida você tem a questão de você desestabilizar um país inteiro, né? Assim, quando você investiga um chefe de Estado, você pode desestabilizar o país inteiro, assim, sabe? Olha, eu acredito que sim, mas em contrapartida dá uma segurança de que o cara não vai roubar. Porque se o cara for roubar, ele vai ser pego. Não, sim, mas é aquele negócio. Eu acho que é muito difícil assim também um chefe de Estado ser reeleito, assim, né? Tipo, é difícil, assim. Geralmente é um mandato de 4 anos e acabou, né? Basicamente. Depende. Ó, o Lulão ficou 8. Só não ficou mais porque não dava. Dentro do complexo de Changi. É verdade. Ó, eu tô aqui no YouTube aqui, né, conferindo aqui as notícias, né, da direita. Aí tem lá o canal, né, falando do MBL na manifestação, que foram praticamente linchados, né? Se queimaram, né? Se queimaram. Aí você outro canal falando do Tiririca. Nossa, gente. É que ele criticou, né? Mas aí que tá, super utilidade pública, né? Mas é aquele negócio, que nem se falou, é a direita gado que não aceita nenhum tipo de crítica ao governo. Não. Direita absurda, né? Próxima pauta é o Moro indo na Câmara, né? É o hoje. Ele vai hoje? De novo? Não, da última vez ele foi no Senado. É verdade. Então agora ele vai na Câmara. O que você acha aí? Moro na Câmara. Vamos aí ver mais uma sessão, né? É quase como um culto da Igreja Universal, cara. Porque lá a turma opera milagres. Por exemplo, na última, né, ocasião em que o Moro visitou, né, os políticos, a gente viu, né, alguns senadores aí, de um partido que eu não vou falar o nome, né, saírem de políticos para especialistas
em AWS, em Cloud Computing, né? Em IT, assim, do nada, o cara se transformou ali, né? Fez afirmações que nem um especialista de tecnologia faria. É verdade. Só para tentar fazer o quê? Denegrir a imagem, né, do Moro e mais uma vez na base da ignorância, né, tentar ganhar no grito. Sim. Na verdade eu acho que assim, se você for analisar de uma maneira profunda, o que a esquerda tenta sempre criar é uma narrativa, né? Então assim, o Moro foi lá e ele foi bombardeado de perguntas ideológicas, basicamente perguntas atacando ele, a honra dele, enfim. Sem nenhum tipo de fundamento, né? Até agora as mensagens não foram comprovadamente, né? Já foi meio provado que são falsas, né? Digamos assim. Então, assim, eu acho complicado, assim, né? Claro, é um gesto nobre do Moro, que ele foi lá na Câmara do Senado. Agora ele vai na Câmara dos Deputados, ou seja, é um gesto de quem não deve, não teme. Só que dá dó, né? Assim, o cara está sendo linchado publicamente pela imprensa e a gente não pode fazer muita coisa, né? Assim, infelizmente, a gente tem que assistir ele ficar lá durante 6 horas se defendendo, basicamente sem ajuda do governo. Tá por conta, né? Ele sozinho contra toda a esquerda. E assim, é realmente difícil assistir, né, cara? Vamos ver hoje. Ele vai lá na Câmara dos Deputados. E com certeza lá na primeira fileira vai estar Maria do Rosário, Sâmia, Talíria, Narizinho, né? Talíria é o máximo da esquerda. Aquela ali é Túlio, cosplay da Marielle. Túlio, verdade. Túlio. E toda essa bancada da chupeta aí, né? Equipe, né? Equipe Rocket. Equipe Rocket, né? O Moro é o Pikachu. Vamos ver aí o que vai dar hoje na Câmara, né? Amanhã a gente volta com essa pauta aí do que aconteceu, né? Os highlights, né? Os melhores momentos da pancadaria, né? Exatamente. Bom, segundo assunto aqui, terceiro, né, eu acho, reforma. Tá esse imbróglio aí de os governadores estão apoiando, mas tá empacada, né? Também parece que hoje vão ter reuniões aí. Famosa articulação, né? A malinha de dinheiro. Para ver se incluem os estados ou não na reforma. Deveria ser optativo. Se o estado não quer, show de bola. Então ele que se resolva sozinho. Mas se ele quebrar, aí ele que paga a conta. O problema é dele. Exatamente. Eu acho que quem tá mais aí oriçado são os estados do norte, né? Norte e nordeste. Não concorda? Não gosta do governo? Não faz, não entra. Não faz, mas aí você pega, né? Você pega aí a relação de arrecadação, né, de impostos aí. Todos os estados do Nordeste dão déficit. Só os estados das outras regiões é que dão saldo positivo, dão lucro pro governo. Eu te falo, um estado, né, que tá dando déficit, ainda quer colocar o pau na mesa e exigir, né? A gente não quer previdência, a gente não precisa disso, a gente não precisa economizar, não precisa remodelar o sistema, né, de impostos. Sim. Mas o complicado é que depois quem acaba pagando a conta é todo mundo, né? Basicamente, assim, porque todo mundo. Mas esse é o típico, né, exemplo da esquerda. Esse é o grande, esse é o retrato. O Estadão, o estado do PT lá, né, só dá prejuízo, só recebe verba, torra a verba com corrupção, e aí não quer, né, participar das reformas, né, dessas reformulações de impostos, né, para tentar estancar um pouco, né, esse poço sem fundo. Sim. E aí quem paga a conta é um cidadão de bem, a gente, todo mundo paga imposto. Todos os outros estados acabam contribuindo um pouco porque depois aí o governo vai renegociar a dívida, né, os municípios também vão renegociar, e aí, né, acaba... Eu ainda acredito que o modelo, né, acho que o modelo brasileiro aí
República Federativa é uma porcaria. Deveriam realmente ser igual o modelo americano, lá nos Estados Unidos. Cada estado tem a sua autonomia, suas leis, suas regras. Se um estado quebrou, problema dele. Entende? Estado que se vire. É que aí fica muito fácil, né? Assim, você não concorda com o governo e aí você não quer fazer a reforma da Previdência e aí... Eu entendo um pouco, né? Porque esses estados do Norte e do Nordeste ainda são muito esquerdistas, né? Então, assim, até os governantes têm medo de repente, pautar que são a favores da Previdência e perder os eleitores, né? Que elegeram eles. Mas esse é o grande lance, né? Aí é o gado. Aí cabe a eles, né? Esse é o grande ponto. Independente se é esquerda ou direita, se realmente a Previdência vai ser bom pro povo, os caras têm que colocar isso de lado, chegar no eleitor e falar, olha, a reforma vai ser boa, não existe isso de tirar benefício do trabalhador, pronto. Então, mas aí que é o problema, né? Aí você vai estar fazendo uma propaganda por uma reforma do governo que você vai contra. Então, assim... Pois é, no fim das contas, a esquerda acaba trabalhando, fazendo um desserviço, né, de utilidade pública. Exatamente, eu acho que é um momento que a esquerda tem que agir realmente pensando no povo. Mas não adianta, eles não pensam. É total incoerência. Você espera, né, esse tipo de atitude de um grupo de pessoas que não sabe o que é uma milícia. Pergunta pro cara o que é uma milícia. Ou chega numa universidade federal e pergunta pro camarada, escuta, o que você acha da reforma da Previdência? O cara não sabe nem o que é Previdência. O cara não trabalha, é sustentado pelo pai e fala que é contra a reforma da Previdência. Exatamente. Tem um pingo de coerência. Ele não se informa e ele vai basicamente pelo machismo, né? Um achismo meio ignorante nesse sentido, né? Então, a gente ouve cada coisa absurda, do tipo, o Bolsonaro vai tirar o 13º do trabalhador. Não, isso aí é o mínimo, né? Porque, olha, né, os que defendem o traficante lá. É um absurdo, né? Então, assim, o que a gente vê de ignorância mesmo, né? É uma falta de informação que leva... Burrice. Que leva a pessoa... Ignorância é quando a pessoa não tem conhecimento, mas aí ela assume e busca ter. Agora, burrice é quando a pessoa é burra, não tem o conhecimento e continua batendo cabeça. Isso é burrice. Cara. É porque também a gente vive aí uma juventude que ainda está meio desacreditada da política, né? Então, assim, a pessoa não se informa, não gosta de ver as notícias de política, enfim. E aí você acaba formando o que o Bolsonaro chama de os idiotas úteis, né? Exatamente. Que são aquelas mesmas pessoas que vão nos protestos contra a reforma da Previdência e que você pergunta duas questões. Você conhece a reforma? A pessoa não sabe, nem sabe o que a reforma vai fazer. Simplesmente ela já tem um discurso pronto que as pessoas vão trabalhar até morrer. E Lula livre, hein? Não esquece. E Lula livre, exatamente. Então, assim, ninguém leva em consideração também, pelo menos na minha opinião, né, que a expectativa de vida está cada vez mais aumentando. Assim, hoje, graças à tecnologia e, enfim, a população está vivendo mais, então, consequentemente, eu acho justo trabalhar um pouco mais, sim. Só que eu acho que, assim, o governo, ele tem que começar a trabalhar, e aí, uma crítica minha ao ministro da Educação. O que ele está fazendo? Quais são os projetos? Tem que melhorar a educação. A Universidade Federal não é do governo federal? Então, o governo tem que entrar mais nisso, tem que mostrar pra gente. E essas pautas assim de educação, elas não precisam de milhões e milhões de reais para que você possa fazer um projeto novo.
ou mesmo mostrar o que está acontecendo nas universidades públicas. Mostra então, faz uma auditoria, se não for, tenta fazer um projeto aí de lei para mudar alguma coisa na Constituição, enfim. Porque para mim, essa é uma das caixas pretas aí. Exatamente, né? A educação, cara, hoje não tá praticamente andando. uma universidade, ela é quase como se fosse uma embaixada de um país. Você entra ali, ninguém pode te contradizer, ninguém pode ir atrás de você. Lá é imunidade total, né? O pessoal pode fazer o que quer e ninguém retrucar. Pô, por que então, né? A gente não faz o seguinte, né? Propõe uma intervenção, né? Nas universidades federais. Cara, eu Lá, acho que chega lá na UFRJ, entra lá com a Força Nacional, lacra a universidade, leva uma empresa de auditoria externa, totalmente independente. Exato. Cara, E aí pega todos mostra os pra livros e população, mostra pra população onde o dinheiro tá e indo. leva a mídia lá, ó. Mostra lá, em rede nacional ao vivo, olha gente, tá aqui, ó. Caixa preta da UFRJ, isso que tá Exatamente. acontecendo. Mostra o campus, mostra lá a turma Exatamente. fumando maconha, dormindo em colchão lá no campus, aquela, né? Mostra assim, ó, tantos por cento são para gastos de folha de pagamento, tantos por cento são para funcionários, tantos por cento são para terceiros, tantos por cento para material, enfim, tem que mostrar isso para a população. Exatamente. Eu acho que aí cabe ao ministro, em vez de ficar indo lá no Twitter falando porcaria lá da esquerda, trabalha, cara, mostra aí pra gente. Sabe? É uma coisa que, cara, não entra na minha cabeça. Não, esse é o grande lance, cara. Parece que os caras não querem trabalhar. Porque raciocina, o cara tá sendo perseguido. Pô, ministro da educação, não sei o quê. Mas o cara não mostra trabalho. Exatamente, tem que O cara mostrar, apanha, cara. né? Fala aí que vai ter contingenciamento de gastos, mas aí o governo também é meio burro, né? Porque ele fala que vai contingenciar gasto, mas ele não fala o porquê disso. Ele fala, mas fica naquele genérico. Sim. Olha, a gente vai contingenciar porque, né, tá faltando grana, né, para outras coisas, etc. Aí em contrapartida, né, a esquerda, né, o gado, vai lá, né, rebate, retruca, mas o governo não vai lá e esfrega na cara do gado qual é a situação das universidades. Exatamente. Dinheiro tem. Claro que tem dinheiro. Óbvio que tem dinheiro. Mas eu te pergunto, para onde, né? Para onde está sendo enviado esse dinheiro? Como é que está sendo gasto? Então, É para pesquisa ou é para pagar salário de 60 mil reais para o professor? exatamente. Porque aí eu te falo, nossa, é engraçado, né? Na Universidade Federal, um professor receber 60 mil, e aí na rede municipal, estadual de ensino básico, o professor ganha lá 900 reais por mês, ainda para tomar cadeirada de aluno. É exatamente isso que tem que ser mostrado pelo governo. E não as coisas que sempre aparecem na mídia de forma negativa, né? Que são os contingenciamentos, que são também essas pautas, esses projetos para acabar com a ideologia também política nas faculdades, ou nas escolas mesmo. Faculdade, né? A educação tem que ser apartidária. Exatamente. E assim, mas a gente vê, né, alguns casos aí de professores doutrinando os alunos. Infelizmente, eu acho que essa é uma realidade sim. Mas aí que eu te falo, né? De fato, se existir lá um decreto, uma lei lá, assim, na Constituição impressa lá, preto no branco, é terminantemente proibido você doutrinar dentro da escola, de alguma repartição pública. A partir do momento que o cara fez isso, é rua. Sim. Assim, rua, sem pensar duas vezes. Porque hoje o cara faz isso, mas, né, ele tem segurança de que não vai acontecer nada. Vai acontecer o quê? Não vai acontecer nada. E aí, qual o pior? Ele tem segurança. Aí é o pior, né? Há um tempo atrás aí teve uma polêmica, né, do aluno que filmou o professor na sala, que deu o maior, né? Bafafá. Pô, se o professor tá lá, né, doutrinando, gente, isso, a esquerda é maravilhosa, Lenin, Lulão, etc, Cuba, Che Guevara. Cara, eu vou filmar aquilo, vou mandar pro Ministério da Educação, é meu direito, cara.
Exatamente, tem que ter canais, né, uma ouvidoria aí, alguma coisa nesse sentido, e realmente é o direito do aluno nesse sentido. Exatamente, cara, é meu direito. É exatamente isso que a gente vê muito nas universidades, né? Às vezes as pessoas não sabem nem o que está acontecendo no país, e aí elas têm uma certa doutrinação durante a faculdade, enfim, e aí elas tendem a ir mais para um lado político, que no caso que a gente mais vê é a esquerda. Lógico, o lado político, né, que beneficia elas, né? A verdade é essa. Porque se você entrar na UFRJ, cara, parece que você, né, que a gente voltou no tempo e tá no Woodstock, né? Tá lá nos anos 70. Não, o pior, é uma versão ainda de Gotham City ainda. Praça da Sé, sabe? Não são aqueles hippies bonitinhos com florzinha no cabelo. É aquela turma totalmente estranha. Então, mas é assim, é um discurso meio assim, sem fundamento, porque eles reclamam que os cortes aconteceram e aí o campus está descuidado, mas eles não entendem que isso é muito mais da administração, uma falta de administração, do que qualquer outra coisa. Eles acham que tudo é culpa do governo. Posso te falar? Posso te falar outra coisa? Que é totalmente bizarra e sem coerência? Há um tempo atrás, estava tendo uma onda de assalto aí na USP. Não, porque o campo é muito grande, etc. Parece que tem uma favela lá do lado, a turma estava invadindo e estava assaltando, né, os transeuntes lá, os alunos. Sim. O que o governo fez? Meteu a PM dentro do campus. Pra O que aconteceu? Já tinha a turminha da esquerdinha, né, os hippiezinhos, né, de fralda e Nutella, reclamando que não queria a PM lá no campus, porque estava inibindo eles de fumar maconhazinha. Olha só. É complicado, né, cara? Por isso que eu te falo, esse tipo de pessoa, né, que ganha voz, que ganha credibilidade na mídia, etc., não faz o menor sentido. Eu acho que aí acaba todo mundo pagando por uma certa minoria também, mais extremista. Né? Exatamente. Hoje em dia, minoria virou maioria. Esse é o grande lance. Exatamente. E aí quem acaba pagando é o aluno lá que não tem nada a ver, que só quer estudar, só quer sair da sua casa e ir para a faculdade em segurança. Não, mas se você procurar os vídeos aí no YouTube, aí as notícias, quando essa turma aí da esquerda resolve parar, fazer greve, né, por nada, a pessoa que quer estudar, né, que não tem nada a ver com aquilo, não consegue entrar na sala para estudar, eles não deixam. É verdade. Eles não deixam, entende? É verdade. Essas manifestações aí mostraram isso, né? Essas manifestações principalmente nas faculdades, né? Contra os cortes. Aí o pior, né? Você vai lá na manifestação, entre aspas, da imensa, né? Que tem bilhões de pessoas lá. Você pega ali a turma, tem aluno de escola particular ali, o cara que estuda no Mackenzie. Mas que isso, né? Tem alunos ali que não... Assim, já foi feito o levantamento, né? A grande maioria dos alunos das faculdades públicas são ricos, né? Totalmente, né? Então, assim... Afinal, para entrar numa USP, só o cara que fez o ângulo lá, né? Exato. Ou que o pai comprou a vaga, né? Também, né? Mas é complicado, assim, é um assunto complicado, mas aí vale uma crítica ao governo nesse sentido, né? Eu acho que o governo está bem ruim aí na parte de educação, pelo menos na população, assim, a gente não tem muitas informações. Tudo que chega da mídia pra gente, a mídia conservadora, né? Esses canais mais normais, são coisas negativas e não sei, às vezes o governo realmente está fazendo alguma coisa lá, mas eles precisam mostrar, eles precisam falar. Quem não é visto não é lembrado. Exatamente. E o ministro, assim, ele tem que começar a assumir uma postura mais de ministro. Ir lá no Twitter dele, nos canais de comunicação, enfim, e começar a falar de educação. Tem que começar a pautar projetos, trazer a sociedade junto, fazer mapeamentos do que está acontecendo. Ele é o cara da educação agora, ele é a cara da educação. Ele que tem que chegar lá e falar assim, olha, acabou a mamata, a farra nas universidades. Vai lá, cara, reforço a intervenção, né?
nas universidades. Tem uma contrapartida aí, né? Assim, a gente sabe que agora o governo está bem quieto, não está querendo fazer polêmica justamente por causa da reforma da Previdência. Né? Mas é que o país para por causa da reforma da Previdência, entende? Então, tudo bem, mas é uma estratégia que eu não acho eu não acho que o governo esteja sendo incorreto nessa estratégia. Eu acho que está correto. Só que, assim, se o ministro da Educação fosse lá e falasse isso, que é fazer uma auditoria nas faculdades, consequentemente, ele ia ter um retorno, né? Ali o pessoal não ia gostar, né? E, consequentemente, ia fazer um ruído, ia aparecer na imprensa, ia chegar nos deputados e eles iam falar, não vou aprovar a reforma porque está com esse tipo de problema. Então, qualquer coisinha que está acontecendo no governo ultimamente está sendo justificativa para um problema lá na reforma da Previdência. Que a gente entra também naquele lance de governo. O governo ele quer ficar bem com todo mundo. Ou ele vai governar pelo que é correto, né? Pelo terror. Porque se o cara vai lá, entra numa universidade e toca o terror, desmantela toda aquela máfia, o cara que tá lá, que não quer aprovar a Previdência, ele vai pensar 2 vezes. Mas eu não sei, cara. Isso eu não sei. Porque o governo não tem base, ele não tem maioria no plenário. Ele não tem. Então, assim, consequentemente, ele tem que adotar uma postura mais de cautela. Porque se ele não adotar, se ele for na política do conflito, né? Ele não vai conseguir a maioria dos votos. Então, assim, ainda tem que, infelizmente, enquanto não vier as próximas eleições aí, vai ter que trabalhar um pouco dessa forma também, infelizmente. E aí depois da reforma da Previdência vai ter a reforma tributária. E vai ser a mesma coisa. Então, e aí o país vai parando, né? Por vários longos períodos, esperando uma coisa ser aprovada. Exatamente. Mas aí a gente já cai num outro assunto, né? Que é exatamente aquela questão das eleições, né? O governo se elegeu aí, mas a grande maioria ainda é do governo anterior, né? Então, muita esquerda, muito centrão aí. Então tem uma certa dificuldade na governabilidade aí, mas assunto para um outro podcast aí. Com certeza, meu companheiro. Isso aí, meu companheiro de partido. Ô, minha turma, é isso aí. E fiquem com a dica de hoje, Lauren Phillips. Procurem no Xvideos. Ó, essa é Triple A. Galera, um abraço e até a próxima. Abraço, galera. Até a próxima.